Bom dia, alunos! Vamos para mais uma história essa semana. Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de semana passada, que a gente está falando sobre a ira. Aprendemos que nós devemos nos irar, mas nós não devemos pecar. Hoje eu trago para vocês a história de Moisés. Vocês já ouviram um pouco da história de Moisés em sala de aula. Eu mostrei para vocês que Moisés foi considerado como libertador de um povo judeu que estava na escravidão. E os milagres do Senhor começam a acontecer diante daquele povo, o mar se abre, desce maná do céu, alimento diário para eles. Mas mesmo assim, aquele povo tinha um coração idólatra, um coração duro, um coração pecador. Certa vez, o Senhor chama Moisés a subir ao monte. E lá o Senhor começa a dar os 10 mandamentos a Moisés, e por escrito o próprio Deus, a Bíblia diz que o próprio Deus escreveu os 10 mandamentos a Moisés, para que Moisés pudesse conduzir o povo à terra prometida. Só que em um determinado momento, o Senhor alerta Moisés: Moisés, já não é tempo mais de você ficar aqui, porque aquele povo, ele está idolatrando a outros deuses. E a Bíblia diz que a ira tomou conta do nosso Deus e ele falou que iria destruir, matar todo aquele povo. Só que Moisés tinha um coração tão amoroso por aquele povo que Moisés começa a pedir: não, meu Senhor, não faça isso, não vá destruir aquele povo. Aquele povo realmente tem um coração duro, mas o Senhor libertou ele de lá daquela escravidão, e a Bíblia diz que o Senhor muda de ideia e pede para Moisés descer com os 10 mandamentos nas mãos. Chegando lá, Moisés se depara com tal situação. Aquele povo, vendo que Moisés não descia, começa a pressionar Arão, que tinha ficado no lugar de Moisés como liderança, e fala para ele: olha, já não dá mais para a gente ficar aqui esperando Moisés. Moisés deve ter morrido. Vamos pegar os nossos ouros, derreter e montar um bezerro de ouro e adorá-lo. Arão, sendo muito impressionado, libera aquele povo para fazer o que ele queria. Foi exatamente o que aconteceu e exatamente o que Moisés se deparou quando desceu. O pecado da idolatria estava na vida daquele povo. Aquele povo estava festejando um bezerro de ouro. Aquele povo tinha prometido para Moisés que iria servir somente ao Deus de Moisés. Mas não foi o que aconteceu. E Moisés, a Bíblia diz que Moisés, vendo tal situação, se ira também de tal forma que ele pega aquelas tábuas a quais o Senhor escreveu para aquele povo e com muita raiva joga no chão e quebra os 10 mandamentos do Senhor. Aí eu pergunto a vocês: a ira de Moisés foi uma ira justa? Sim, foi uma ira justa. Diante do pecado daquele povo, Moisés se irou. Foi uma ira justa. Mas a atitude de Moisés não agradou muito ao Senhor. Moisés tomou outros tipos de atitude, derreteu o bezerro de ouro, misturou o pó na água, deu para aquele povo beber, matou os idólatras. E depois dali, a Bíblia começa a relatar um período de muita luta sobre o povo de Israel por conta do seu pecado, né? O pecado, todo pecado tem sua consequência. O que nós aprendemos com essa aula, que a gente pode se irar, mas nós não podemos tomar atitudes precipitadas, mesmo que a nossa ira seja uma ira justa. Nós devemos orar, pedir a Deus domínio próprio e pedir para que Ele tome conta e tome lugar de toda a situação da nossa vida. Nenhuma decisão, nenhuma atitude precipitada agrada ao nosso Deus. A gente tem que estar muito diante de Deus e pedir sabedoria todas as vezes para Ele, tá bom? Essa é a aula dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até semana que vem, se assim o nosso Senhor permitir. Fiquem na paz.